Olá, estamos começando mais uma edição do TVJC Especial Eleições 2024, conversando, entrevistando candidatos e candidatas à Câmara de Vereadores de Santarém, o Parlamento Santareno, o Poder Legislativo Santareno. Este ano, 2024, nós teremos 23 vagas. Em 2020 foram eleitos 22, né? 21 candidatos, né? Então agora são 23 vagas, mais 2 vagas aqui. O nosso convidado de hoje é o Alberto Portela, 40 anos, uma folha assim inestimável de serviço prestado à gestão pública. Ele já foi secretário de administração, secretário de transporte, chefe de gabinete da Prefeitura Municipal de Santarém. Enfim, e acima de tudo, ele é servidor efetivo, concursado da Prefeitura de Santarém, do município de Santarém, a SEMED, Secretaria Municipal de Educação. Alberto, muito obrigado pela tua presença aqui. É meu amigo particular, conversamos muito também. E logo de primeira te perguntando aqui, esse Portela, tu és parente da Vânia Portela, da minha amiga Vânia Portela? Então, o pessoal confunde muito, né? Primeiro agradecer, Jéssica, obrigado por ter convidado a gente, é sempre bom, você é um cara de muita expressão na cidade, a sua escrita é incomparável, assim, você é maravilhoso mesmo. E o Portela, assim, a minha mãe, ela herdou o sobrenome da avó dela, Maria Francisca Portela. Os irmãos da minha mãe têm Coutinho. Então, acabou que ela passou o nome pra gente, né? Então, o pessoal, o Alberto é parente da Vânia, irmão do Wildemar? Não. Então, nossos Portelas são muito distantes, meus pais são nordestinos, né? Mas o Portela são muito distantes, meu pai José, minha mãe Maria, e graças a Deus a gente teve uma criação bem bacana, bem maravilhosa. Sou descendente de cearense, trabalhei no mercado desde criança com eles, e a gente sempre foi desse ramo de trabalhar. Nasceste aqui em Santarém, né? Nasci em Santarém, no Hospital Municipal de Santarém, e a gente tem levado aí, né, um nome muito pesado que às vezes as pessoas confundem muito, né? E graças a Deus a gente tem conseguido tirar um pouco desse peso e mostrar um pouco da realidade de quem é o Alberto no dia a dia, que as pessoas que conhecem mesmo a gente não julgam, né? Mas Tu és professor, como eu falei aqui no início, tu és professor efetivo do município, né? Sou professor Graduados efetivo. em quê? Eu sou professor de educação artística, né, com habilitação em música pela Universidade do Estado do Pará, terceira turma da noite, depois acabou, né, depois virou só música mesmo. Então eu tenho 2 graduações, uma de educação artística e outra de música, né, na mesma faculdade, na UEPA. Também a gente tem uma especialização em novas tecnologias e também em gestão de pessoas também, que é uma coisa que a gente trabalha muito e gosta, né, no nosso dia a dia, de trabalho, de atividade que a gente exercita ao longo da nossa história também. Tu está envolvido no meio político desde quando? Qual foi a porta de entrada para a política? Para a política eu digo assim, política no sentido de política pública, não política partidária. Tu começaste a entrar na política pública, depois, é claro, tu entraste na política partidária, tu foste candidato a vereador em 2020, né? 1.640 votos, mas eu queria saber, essa tua entrada na política pública, esse envolvimento mais, ocorreu quando? Então, Jéssica, assim, a gente, dentro da nossa família, tanto da minha mãe quanto do meu pai, a gente sempre era convidado para resolver algum problema. Fala com o Alberto resolve, o Alberto é resolutivo e tal. Aí a gente teve um primeiro contato com o Nélio, o mercado, todo mundo que trabalhava no mercado, só relembrar uma história, pensava que era dono do ponto, né? E ninguém sabia que era permissionário, né? Isso eu falo assim, com muita simplicidade, porque meu pai trabalhou 45 anos no mercado. Então, quando entrou uma ação do Ministério Público contra os donos de ponto, que não eram donos, né? Eram permissionários que nem eu sabia. A gente pagava a permissão, mas a gente pensava que era aluguel para a prefeitura. Era 45, 35, sempre foi um preço muito abaixo. E o Ministério Público queria fazer licitações, né, para poder ter uma renda também para o município. Então, a gente começou uma história mesmo na vida pública, né? Nós tivemos eu trabalhava no mercado com meu pai e a gente teve que assumir essa posição, dizer, opa, ficou todo mundo perdido, né? Então era o mercado modelo, o mercado municipal, o mercadão, o mercado da prainha. E aí a gente teve o primeiro contato com o prefeito Nélio,
Então era deputado estadual, vereador, deputado estadual, e para nos ajudar, e o vereador Emi também, está todo mundo junto, o Nicolau na época também, para resolver esse problema. E então com o Ministério Público nós conseguimos um termo de assinatura do TAC, né, para 10 anos, para que possa ser repensado. Então, se houve uma grande comoção, todo mundo pensava que ia ser jogado, tirado do ponto, e não era bem assim, até se entender. Mas a questão era muito séria, e que precisávamos entender que não éramos dono do ponto, éramos permissionário, porque o ponto pertence à prefeitura, né? Então, ninguém tinha esse entendimento realmente, né? Apesar de todo mundo ali, mas ninguém tinha esse entendimento. Aí daí surgiu. Aí o Chapadinha convidou a gente para acompanhar ele para deputado federal, né? Alberto, ajuda aqui a gente, nós temos grandes chances e tudo mais. E aí eu fui acompanhar o Chapadinha. Então eu acompanhava, fazia os textos do Chapadinha e andava para um lado para o outro, já trabalhava também. Chapadinha ganhou, né? Foi vitorioso. Começaste a gostar, né? Sim. E foi muito bacana. Aí a gente virou ali um assessor, e também como a gente tinha muito acesso já desde do Amando, trabalhava no Amando, conhecia muita gente, médicos, empresários, e na igreja conhecia também diversas pessoas. Aí a gente foi entrando. E eu tinha um compromisso com Chapadinha, né? E o prefeito Nélio ganhou a eleição em 2016. Ele disse: Alberto, vem para cá que eu vou ganhar e tal. Eu disse: pô, prefeito, eu tenho um compromisso com Chapadinha, mas eu sou leal ao meu compromisso. A hora que o Chapadinha disser eu não quero mais, eu vou seguir. Lhe agradeço muito, né? Ele era amigo nosso, doutor, médico. E quando o Chapadinha veio para a reeleição, nós não conseguimos, apesar de ter aumentado 6 mil votos, não conseguimos. Aí ele me chamava de professor. Professor, tá todo mundo dispensado. Aí eu liguei para o prefeito. O deputado Chapadinha me dispensou. Queria saber se o senhor tem interesse. Não, te quero para cá. Então eu fui diretor da Estação Cidadania, 2 anos. E nesse período que o deputado Chapadinha perdeu, o Emi ganhou a presidência da Câmara, aí junto com o Nélio, me convidaram, né, o presidente Emi me convidou para assumir a diretoria da Câmara naquele sufoco da perfuga. A gente fez um resgate ali na Câmara, foi muito legal, uma experiência incrível. E daí a gente começou a entrar na política já partidária, né? Então veio esse momento. Em 2020 foste candidato, né? 2020 fui Gostou candidato. dessa experiência como candidato? Assim, Jesus, eu gosto muito de bastidores, né? Assim, gosto muito de ajudar nos bastidores, gosto muito de estar nos bastidores, de fazer essa interlocução, né? Eu acho muito interessante. Mas é preciso também você se mostrar, né? É preciso você ajudar mais as pessoas. É preciso você também ter o seu rosto. É preciso você dizer que para que você veio, para que você está aqui, e se posicionar. Então esse posicionamento era muito cobrado também das pessoas mais próximas. Então a gente entrou, né, em 2020, como mais próximo do Nélio e próximo do presidente Emi, na época presidente da Câmara, e o Emi assumiu a coordenação de campanha. Aí o prefeito ficou doente, né? Quando ele ficou doente, aí a irmã do prefeito chamou a gente: olha, tem que alguém assumir aqui, né? Então eu fui para dentro do comitê e deixei um pouco a minha campanha de lado. Então eu passava o dia no comitê com a Emi, organizando caminhada, junto com toda uma equipe, né? E à tarde e para a noite eu ia tentar fazer ainda as minhas visitas, né? Mas ainda tu tiveste 1.640 votos, tive né? 1.641 Se tivesse, votos. tu foste do DEM, né? Eu fui do Na DEM. época era o DEM, né? Hoje é o União Brasil. Sim, quando eu assinei a ficha de filiação do DEM com o prefeito Nélio na casa dele, né? A gente estava em reunião, aí o Zé Maria Tapajós estava lá fora com a ficha do PL, que o Josafá entrou com um pouco menos do que eu, né? E se eu tivesse no PL, eu teria sido vereador. Mas eu era grupo, né? Então aceitei pelo projeto do prefeito Nélio. E aí daí surgiu o convite para a gente assumir a chefia de gabinete do prefeito e a gente trabalhar. Já tá quase 8 anos, né, com essa tua experiência de gestão pública, gestão mais diretamente em relação às secretarias, em relação ao ambiente interno da prefeitura, né? Sim, na prefeitura os últimos 4 anos, né? E os últimos 4 anos para trás, 2 anos na Estação Cidadania, né? A Estação Cidadania é um shopping de serviço que foi criado pelo Jatene, e a gente potencializou muito porque foi criado um shopping de serviços. Então saímos de 3 mil atendimentos mensais para 16 mil mensais aqui em Santarém. Então virou uma grande referência aqui em Santarém. Então a doutora Alice sempre chamava a gente também para estar comunicando com os outros municípios, né, que eram polos, para saber como é que fazer. E também fui das pessoas que elaborou o Centro Regional de Governo, né, junto com o governador Jatene,
nessa projeção de como fazer, quais eram as assessorias que tinham. Então a gente fez um estudo também lá, fui convidado, porque eu pertencia à Secretaria de Administração. Aí depois veio a Câmara, mais 2 anos, e depois os 4 anos do prefeito Nélio, que aí dentro da prefeitura eu tive uma vasta experiência assumindo várias secretarias e fazendo um trabalho. Eleito vereador, então vai ter muita dificuldade em relação a saber os trâmites que existem na Câmara, em função dessa tua experiência lá, né? A gente tem, graças a Deus, um diálogo muito bom com os vereadores, né? Tanto de oposição quanto, quanto da posição, né? Então a gente teve essa experiência de conversar, de dialogar, de discutir matérias, de chamar para conversar. O prefeito Nélio sempre ele gostou disso. Vamos ouvir o que dá para fazer, dá, o que não dá, não dá. Então ele sempre foi muito duro em relação a isso. Não promete, não, se não dá, Alberto, não vamos fazer. Então ele sempre foi muito correto em relação a isso. Então a gente sempre cumpriu isso na risca. Os vereadores sabem disso, né? Que a gente sempre conversava. Mas é muito legal, é muito dinâmico, né? Hoje é uma coisa, amanhã é outra, totalmente diferente. Então, Portela, tu é de direita ou de esquerda? Eu sou do povo, né? Eu trato muito esse assunto como o povo. Eu consigo ter diálogo com os dois, né? Com a direita e com a esquerda, né? A gente sempre trabalhou no diálogo, sempre trabalhou na conversa, que acho que é a melhor saída, né? A gente estava conversando aqui nos bastidores, eu estive nos Estados Unidos 7 vezes, a gente viu ali que o povo é republicano ou democrata, não tem mais outra coisa. Então não se junta MDB com PL, por exemplo, nos Estados Unidos, né? Que é uma grande metrópole, um pensamento totalmente diferente. E aqui você pergunta se é direita ou se é esquerda, em São Paulo o MDB está com o PL, né? Então, assim, é uma coisa que várias outras cidades, grandes cidades, têm essa junção. Então, a pessoa que dizer eu sou de direita ou de extrema direita ou de extrema esquerda, assim, eu não sei definir, mas eu tenho um lado, eu tenho um grupo, eu tenho um posicionamento, né? Hoje o meu grupo, eu pertenço ao prefeito Nélio, então a gente discute, a gente senta, a gente sabe o que vai fazer, né? A gente sabe o que está fazendo, a gente pode bater na mesa e dizer e mostrar quem tem garrafa vazia para vender. Então, assim, é muito importante isso, até as pessoas saberem, porque eu não sou nem de um lado nem do outro, mas a gente trabalha para a melhoria da população, que é o que mais interessa. Na Câmara de Vereadores, tu pretende ser eleito? Qual é a mensagem que tu está levando para o eleitor, para a eleitora santarena, com relação a teus projetos, a tua postura política dentro da Câmara? Assim, Jéssica, é muito importante também a gente entrar nesse assunto, porque muita gente que a gente conversa também nas casas, porta a porta. Eu estou fazendo uma campanha porta a porta, né? Sempre a gente fez evangelização na igreja porta a porta. E às vezes pergunta, o que o vereador faz? Não sei. O vereador, ele faz as leis, né? É a casa da legalidade, ele fiscaliza, né? Faz as proposituras. E se for um vereador de diálogo, ele alcança muito mais coisas para a comunidade, né? Para a região de Rio, para a Várzea, Planalto. Então, eu quero ser um vereador de diálogo, né, com o prefeito. Eu quero ser um vereador que eu possa, né, levar as demandas da comunidade e a gente possa conseguir êxito, né, nas mais diversas áreas onde a gente trabalha. Então, assim, fiscalizar é um ponto principal, muito importante, ajudar a fiscalizar, ajudar a fazer com que o governo, a máquina funcione, porque o executivo precisa do legislativo, é um ponto primordial, mas principalmente um vereador do diálogo, seja quem for, o prefeito, eu espero que seja José Maria, né, o nosso candidato. Não vai ter problema nenhum se for outro candidato? Não tenho problema nenhum, porque a gente tem acesso, a gente tem diálogo, e esse é o ponto-chave do meu trabalho. Quem me conhece sabe, Jesus, eu sou o cara do diálogo, eu não sou o cara do enfrentamento, eu não sou o cara da fofoca, eu não sou o cara da intriga, eu sou o cara do diálogo, eu sento para conversar. E a gente diz, se sim, sim, não, não. Se não dá para seguir, tudo bem. A gente vai caminhando. Se for para seguir, a gente caminha junto. Quem é que te inspira politicamente? Quem que tu olha assim para o cenário nacional, para o cenário regional, estadual, general, municipal, e diz, poxa, eu quero ser que nem aquela pessoa, essa pessoa politicamente? Assim, de experiência, assim, eu tenho várias pessoas, né? Assim, eu gosto muito do trabalho do Emi. O Emi tem uma trajetória de 20 anos como vereador, e dentro da nossa classe, né, junto com a Beth Lima, o Emi e a Beth Lima sempre ganharam os dois juntos, não havia briga. Ele ia para um lado, ela ia para o outro, eles ganhavam, eles sempre ganhavam. Então, assim, é esse compromisso, né, que eles me inspiram muito. O Emi, a Beth. E a Beth, né? A Beth já está fora, o Emi também? O Emi está fora também, são um grande articulador. O prefeito Nélio é um cara que me surpreendeu muito, Jéssica, porque ele é muito trabalhador. Então, ele até me emociona um pouco porque eu acordo muito cedo, né, para conversar com Deus, e o Nélio também. Então, ele já acorda mandando mensagem.
Ele já acorda... Qual é uma característica do Hélio que pouca gente sabe com relação à gestão, com relação ao administrador, e você, conhecendo esses bastidores, poderia externar isso para todo mundo? Austeridade. Ele é seguro. Ele não é um homem gastador. Ele sabe o que vai fazer, sabe como vai pagar e sabe como fazer. Então, ele não vende sonhos. O prefeito Nélio não vende ilusões. Ele vende verdade. Então, assim, isso que me inspirou muito. Eu quero muito poder seguir isso, porque na política muita gente vende sonhos, né? Eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. E ele não vende sonhos, né? Quando ele entrou, que ele disse que ia fazer asfalto na periferia, e a primeira oportunidade que ele teve de fazer asfalto, ele fez na periferia. E eu moro na periferia, eu moro no bairro do Jutaí, né? E a gente vê o asfalto vindo da periferia para o centro da cidade, em vários bairros da cidade. Então isso é muito, muito importante. Então uma pessoa que me inspira muito, austeridade, um cara comprometido, que fala a verdade, diz que dá, não dá, não dá. Então assim, briga, né? Ele luta pelo povo, ele honra os compromissos, ele pede sempre o retorno, tudo é o retorno para a pessoa, Alberto. Então assim, hoje assim, o meu celular, eu sempre gostava muito de dar retorno, mas hoje 500, 600 mensagens eu não consigo, né? Devido a essa fase de vereador, mas como chefe de gabinete, eu conseguia fazer tranquilo, retornava, atendia, aproximava as pessoas, né? Aproximava os empresários, aproximava as associações, e a gente sempre tem um bom acesso. Então me inspira muito. O governo do Helder também é um cara que, junto com o Jader Filho, eu conheci há pouco tempo o Jader Filho, mas eles têm uma memória política muito grande, né? Eles têm um acervo político familiar, né? Isso aí ninguém discute. Mas como eles compõem isso, que é o segredo, eu acho, né? Ali eles não estão ali à toa, né, Jesus? Eles estão ali que eles conquistaram o espaço que eles estão. Jader Filho, Jader pai, o Helder, a mãe dele e tudo mais. Mas também são grandes inspiradores, né? No sentido de fazer acontecer, que é muito importante, né? Eu acho que essas vertentes que a gente sempre leva, mas é a maior inspiração, meu pai e minha mãe, que são duas pessoas maravilhosas que nos ensinaram que sempre fazer o bem, falar a verdade é sempre um caminho maravilhoso. E a gente sempre pede para Deus que Deus conduza sempre para que a gente tenha discernimento para seguir respirando sempre em frente. Tu falaste em igreja aí, só para ficar bem claro para o público aí, que tu milita na Igreja Católica. Isso. Eu tenho uma militância na Igreja Católica já desde criança, né? A gente, dentro da Renovação Carismática também, né? Fui coordenador estadual dos músicos da Renovação Carismática, andei no Pará todo, andei no Brasil inteiro, conheci músicos do Brasil inteiro, Padre Fábio de Mello, Eugênio Jorge, Adriana Arides, toquei com eles e tudo mais. E também aqui em Santarém eu conheci uma outra vertente que a Igreja Católica tem vários núcleos, vários dedos, que foi o movimento de cursilho de cristandade, que também abriu um leque na minha vida. É outro carisma, outra forma de evangelização e que me ajudou muito na minha formação como pessoa também. A Renovação Carismática, o movimento de cursilho, e também ajudo nas quintas-feiras na adoração, né? Animando, cantando, tocando. A gente tem também um compromisso sempre com Deus. Se a campanha para vereador fosse o Campeonato Brasileiro, tu seria o Botafogo, ou seja, tu seria um cara que deve ser muito bem votado. Como é que tu encara essa responsabilidade de ser encarado como um dos caras que vai ser mais bem votado para a Câmara de Vereadores de Santarém? O Botafogo da Câmara. Amém, eu tenho que tomar posse, né, Jesus? Eu não posso dizer outra coisa, eu tenho que tomar posse. Assim, ver o jogo do Botafogo hoje, né, é como ver o Santos do Neymar. Vai para cima, não espera, né? Você tem um time bem montado, você não faz um gol e vou recuar o time, como o meu Corinthians está fazendo vergonha lá embaixo. Eu acho que você tem que ir para cima. Hoje o Botafogo, você vê, é uma gestão. Mudou a gestão, né? Pegou um cara que tem coragem, né? Que tem uma característica bem forte, que é o Testo, e mudou a cara do time, né? Eu já trabalhei no São Raimundo também. Eu trabalhava com o Dr. Alberto Valentino, Júnior Tapajós, e a gente via que os bastidores do campo ele é muito dolorido, difícil, né? E ver que o Botafogo joga para cima. Eu quero ir para cima. Eu quero ter um time. Eu tenho um time bom, um time que trabalha comigo, uma galera muito comprometida e a gente sabe o nosso posicionamento e eu espero ser um Botafogo aí para
chegar mais longe e conseguir um expressivo voto em Santarém. A tua principal, vamos dizer assim, o teu principal item do teu currículo é a experiência, né? Eu queria que tu tentasse, tu tens 30 segundos aí, olhando para essa câmera aqui, vender como um produto bom para a sociedade que quer te ver na Câmara. Eu queria dizer para quem está em casa, assistindo a gente aqui, o JC TV, que o Alberto Portela é um cara tranquilo, comprometido, né, comprometido com a sociedade. Quem conhece já sabe o trabalho que a gente tem feito dentro da administração pública. A gente não trabalha com vantagens pessoais, vantagens próprias, a gente trabalha com vantagens coletivas. O nosso mandato é um mandato coletivo, um mandato de todos. E todo mundo que conhece o Alberto sabe que o celular é livre, o acesso é livre, as pessoas têm acesso ao Alberto. Então o Alberto quer fazer e vai fazer um mandato coletivo, um mandato em que todos possam opinar e todos possam estar juntos para que a gente possa trabalhar juntos. O vereador ele é isso, ele é um representante da população. Eu não posso me fechar e jamais vou me fechar. O nosso mandato vai ser um mandato coletivo e vai ser um mandato diferenciado, Jesus. Alberto, muito obrigado pela Você vai ouvir muito falar do Alberto Portela, vereador, se Deus quiser. E vou te convidar aqui, vereador. E vai ouvir falar bem, porque a gente vai continuar sendo comprometido e vamos continuar trabalhando para a população, seja para o mais pobre. Aí o cara aqui vem falar, vou trabalhar para o mais pobre. Não, eu quero trabalhar para todo mundo. Para aquele que precisa de um acesso, para aquele que é o mais pobre, que está tendo dificuldade no seu bairro, para aquele que tem condições financeiras, que tem um problema também no bairro onde mora. Né? Eu quero trabalhar para todo mundo. Então, eu não posso aqui dizer e vender mentiras. Eu quero trabalhar para todo mundo. Então, nosso mandato vai ser um mandato compartilhado e participativo. Obrigado, Alberto, pela tua presença aqui. E, mais uma vez, parabéns pelo sentido de responsabilidade social. Ser vereador é ser responsabilidade, ter uma responsabilidade cidadã, ter uma responsabilidade social e uma responsabilidade política aí, tá? Parabéns mesmo. Obrigado, Jesus. Um abraço para todo mundo aí e vamos continuar trabalhando. Obrigado você pela participação, obrigado pela audiência e logo, logo a gente vai voltar aqui com outros entrevistados, tá? Bye, bye!